pegue sua Bíblia e abra, por favor, no livro de Gênesis, capítulo de número 9. Glória a Deus. Senhor, formoso és, sua face eu quero, aleluia, pois quando estás nesse lugar, acende a chama, ó Pai. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem queimar em mim, resplandecer. Vem queimar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Gênesis 9:18. Você encontrou, queridos? Amém? Vocês encontraram? Amém? Eu quero falar com vocês nessa noite sobre aprendendo para recomeçar. Você pode repetir comigo? Aprendendo para recomeçar. Para ensaio ficou bom, vamos fazer agora valendo. Eu falo, você repete após mim, amém? 1, 2 e 3. Aprendendo para recomeçar. Glória a Deus. Eu gosto muito de uma frase, na realidade é um pensamento, de Mário Quintana. Mário Quintana disse assim: bendito quem inventou o belo truque do calendário, pois o bom da segunda-feira, do primeiro dia do mês, do primeiro dia de cada ano novo, é que esses dias nos dão a impressão de que a vida não continua, apenas recomeça. Eu gosto desse pensamento do Quintana. Ele exaltando quem inventou o primeiro dia da semana, o primeiro dia do ano. Eu conheço algumas pessoas que dizem assim: que besteira, esse negócio de ano novo, esse negócio de segunda-feira, isso aí é tudo uma grande bobagem. Não é uma grande bobagem. Deus foi quem criou os luminares e estabeleceu dia e noite. Por quê? Porque Deus sabia que nós precisávamos lidar com fechamento de ciclos e início de novos ciclos. Graças a Deus pela vida do Ramon, né? Quase que esse microfone fecha um ciclo para iniciar outro lá no latão, na lataria. Enfim, então, nós precisamos fechar ciclos e iniciar ciclos. A gente precisa desse senso de recomeço. É isso que o Quintana está dizendo. O Henry Ford, ele disse que o insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar de novo com mais inteligência. Henry Ford disse que o insucesso, o fracasso, é uma oportunidade para você construir um novo começo. E quantas biografias de homens de sucesso que tiveram que recomeçar inúmeras vezes, é ou não é? Então, nessa noite, eu trouxe para o púlpito da nossa igreja a vida de Noé, porque Noé é talvez um dos maiores exemplos de alguém que presenciou um grande recomeço, que foi ser o pai da humanidade pós-diluviana. Ele foi o pai dos homens depois do dilúvio. Então vamos ler esse texto bíblico para que nós possamos extrair desse texto algumas lições.
Gênesis, capítulo 9, versículo 18, diz assim: Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses foram os 3 filhos de Noé. A partir deles, toda a terra foi povoada. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levaram-na sobre os ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu o que o seu filho caçula lhe havia feito, disse: Maldito seja Canaã, escravo de escravos, será para os seus irmãos. E disse ainda: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã o seu escravo. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nos dá a Tua palavra nessa noite. Nós queremos pedir-te mais uma vez que o Senhor seja bondoso com essa igreja, bondoso com a minha vida, e que o Senhor partilhe conosco o Teu coração. Nos ensina nesta noite lições preciosas, para que nós possamos administrar os recomeços tão necessários na nossa vida. No nome precioso de Jesus. Amém e amém. Queridos, existem pelo menos 2 tipos de pessoas sobre a face da terra. Existem pessoas que passam pela vida sem muitos problemas. Existem pessoas que atravessam a sua existência sem muitos solavancos. Elas praticamente não enfrentam muitas adversidades. São pessoas que nascem, na maioria das vezes essas pessoas têm o privilégio de nascer em uma família bem estruturada, uma família funcional. Não necessariamente uma família rica, mas também não necessariamente uma família pobre, paupérrima, que não tem como oferecer para essas pessoas o mínimo de estrutura para a construção das suas vidas. Essas pessoas recebem afeto, recebem carinho, recebem destino dos seus pais. Elas enfrentam dramas, sim, mas parece que a vida dessas pessoas é como uma decolagem de um avião. Ele, embora em alguns momentos da decolagem sofra uns pequenos solavancos, mas quando o céu está bom, quando a previsão do tempo está tranquila, a decolagem flui e o voo decorre sem mais problemas. Mas essas pessoas não são a maioria e nem são unanimidade. Existe um outro grupo de pessoas que são pessoas que vivem experiências destrutivas e destruidoras em sua vida. São pessoas que no intercurso da sua caminhada experimentam muitos traumas. É gente que foi abandonado pelo pai, é gente que nasceu em uma comunidade carente, sem acesso nenhum à saúde, à educação. São pessoas que contraem doenças ainda enquanto estão sendo geradas, porque a sua mãe é uma usuária de entorpecentes, ou porque a sua mãe tentou abortar essa criança ainda no ventre. Quando nascem em famílias disfuncionais, experimentam divórcios na sua infância. São pessoas que em algum momento da vida percebem que não recebem afeto, não recebem carinho dos seus pais, são toleradas.
São pessoas que vão encontrando durante a sua caminhada muito mais dificuldade e que em alguns momentos, quando constroem, de repente um vento sopra nas suas histórias, aquilo derruba a sua construção e elas inevitavelmente precisam aprender a recomeçar. Quantas pessoas durante a sua vida precisaram aprender a recomeçar? Eu sou filho de um homem que precisou aprender algumas vezes a recomeçar. Eu conheço pessoas que precisaram aprender a recomeçar. E às vezes recomeçar do nada. Às vezes se levantar da cinza. Mas tiveram que aprender a recomeçar. E os recomeços, eles são muito variados. Existem pessoas, por exemplo, que precisam recomeçar a sua vida financeira. Elas trazem na sua história um legado de fracassos, de falências, de insucessos, de irresponsabilidade no tocante à administração de recursos. E essas pessoas precisam fazer uma análise, fazer um retrospecto na sua história, descobrir onde e o porquê esses fracassos começaram a acontecer. Elas precisam muitas vezes, escute isso, submeter o seu pai e a sua mãe a uma análise crítica. Isso é muito difícil para um filho fazer. Às vezes, submeter o pai e a mãe a uma análise crítica, para o filho parece desonra. E entenda, analisar a história, a biografia do seu pai e a sua mãe criticamente não é desonra. Desonra é você não dar a eles a honra devida. Agora, você analisar onde os seus pais erraram e onde os seus pais acertaram, para aprender com os seus erros e com os seus acertos e seguir em frente, isso não é desonra, isso é sabedoria. A grande maioria das pessoas não faz essa análise. Então faz o quê? Reproduzem, geração após geração, os mesmos equívocos. Então tem pessoas que precisam aprender a lidar com esse legado de fracassos, de falências. Outros precisam recomeçar e colocar novas estruturas na sua vida emocional. São pessoas emocionalmente fragilizadas. Pessoas emocionalmente desconstruídas por palavras de derrota, por sentenças que as pessoas que lhe cercaram na infância lançaram sobre a sua vida. São pessoas inseguras, pessoas que precisam chegar a um lugar em Deus e recomeçar a sua vida emocional. Quantas pessoas precisam recomeçar a sua vida emocional após um casamento fracassado? Eu conheço algumas mulheres que foram traídas pelos seus cônjuges, foram desonradas pelos seus cônjuges. E quando esses cônjuges foram embora, elas construíram verdadeiros fossos ao seu redor. Você sabe o que é um fosso, né? Na Idade Média, havia um fosso ao redor dos castelos e ali naquele fosso ficavam os crocodilos. E ninguém conseguia ultrapassar aqueles fossos, porque morreria de uma bocanhada de um crocodilo. São pessoas que, por causa das suas frustrações, começaram a fazer a coisa mais feia que existe, que é preconceito massificado. Sabe o que é preconceito massificado? Eu vou definir para você com uma frase, muito comum das mulheres. Todos os homens são iguais. Isso é preconceito massificado, irmão. Eu não sou igual a ninguém, eu sou eu. Eu sou eu. Aí você encontra uma mulher frustrada e ela diz assim: não, eu não quero me relacionar com mais ninguém, todos os homens são iguais. Ela não tem mais capacidade, ela não tem mais recursos emocionais para se reconstruir, para recomeçar. Tem pessoas que precisam recomeçar a sua vida espiritual. Pessoas que vinham numa ascendente, vinham crescendo, vinham indo a lugares profundos em Deus, vinham
crescendo ministerialmente, fazendo coisas grandes para Deus, de repente, tropeçam. De repente, caem, cometem um deslize. E aí não conseguem mais olhar para o céu, não conseguem mais encontrar o amor de Deus nas páginas da Bíblia. E essas pessoas não conseguem ter recursos espirituais para recomeçar. O fato é, queridos, que a grande maioria de nós, em algum momento da nossa história, vai precisar recomeçar a vida. Seja depois da morte de um ente querido, seja depois do fracasso de um relacionamento, seja depois da falência de uma empresa, você vai precisar recomeçar a sua vida. E uma frase que uma vez eu ouvi de um pregador norte-americano, ele disse o seguinte: eu estava dirigindo o carro, ele estava comigo, e ele disse uma frase, que eu nunca mais esqueci essa frase, ele disse assim: erre erros novos, não erre os erros antigos. Se tiver que errar, erre erros novos. Por quê? Porque o erro, ele precisa produzir em nós aprendizado. Ele precisa gerar em nós sabedoria. Existem pessoas que estão patinando nos mesmos erros há décadas, anos a fio. Elas não conseguem saltar essas muralhas. E esse pregador olhou e disse assim: erre erros novos. Deixe os erros antigos. E como é que eu deixo os erros antigos e erro erros novos? Quando eu passo a aprender com os meus erros e recomeço, consciente de que o meu fracasso em determinado momento da minha vida aconteceu por esses equívocos. Eu preciso nomear os fatores que me levaram a fracassar. O grande problema dos fracassados é que eles não conseguem identificar os fatores que estão levando eles ao fracasso. Eu me lembro que uma vez eu estava numa conferência de pastores em Belém do Pará. Em uma das ministrações, o Espírito Santo falou comigo assim: pega uma caneta e um papel. Eu peguei uma caneta e um papel dentro da Bíblia. E o Espírito Santo disse assim: anote quais são os 2 maiores inimigos da sua vida espiritual hoje. Não tinha nada a ver com a mensagem do pregador. Anote quais são os 2 gigantes, quais são as 2 áreas que você precisa resolver para que a sua vida espiritual mude de nível. E eu me lembro que eu peguei e anotei naquele papel as 2 dimensões da minha vida que eu precisava resolver. Irmãos, depois que eu identifiquei qual era o fator que estava promovendo fracasso em algumas áreas da minha vida, ficou muito mais fácil lutar contra ele, porque eu sabia quem era o meu inimigo. Eu me lembro que quando eu era criança, eu jogava, como todos alguns que estão aqui, eu jogava um jogo de videogame de luta chamado Mortal Kombat. Depois de muita briga com meu pai dizia que aquele jogo ninguém podia jogar, e aí, lembro de vezes que eu fui dormindo chorando, porque eu não podia jogar, e depois um dia eu consegui ir na casa de um primo e jogar. E lá naquele jogo do Mega Drive, existia um bonequinho que era o Smoking. Alguém lembra dele? Quem lembra do Smoking aí? O Smoking, ele tinha um poder. Qual era o poder do Smoking? Ele ficava invisível. Você lembra desse poder dele? Você estava lutando com ele aqui, aí o teu amigo, aí ele ficava invisível. Aí você ficava batendo no inimigo invisível. E quando você achava que ele estava pela frente, ele estava te socando por trás. E quando você achava que ele estava por trás, ele estava te pegando pela frente. Aí você normalmente, o Smoking era o inimigo mais difícil a ser vencido. Por quê? Porque você não sabia de onde ele estava vindo. E para você poder começar, você precisa aprender a identificar os fatores que te levaram ao fracasso. Vamos deixar bem didático essa noite aqui. Quem aqui experimentou algum fracasso em alguma área da sua vida? Levante a mão assim comigo. Eu já fracassei algumas vezes.
eu já fracassei em algumas áreas. A pergunta que eu faço para você na introdução dessa mensagem é: você sabe quais foram os fatores que te levaram ao fracasso? Você já parou para pensar se esses fatores não te acompanham ainda hoje? Pense sobre isso. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque Noé, a biografia de Noé, tem algumas lições muito preciosas para nós, que vamos precisar recomeçar a nossa vida. Se você entrou aqui essa noite vivendo um momento de recomeço, essa palavra vai ser muito pontual para você, vai ser uma palavra de destino para você. Se você viveu um recomeço no seu passado, guarde essa palavra no seu coração. O fato é que 2015 está terminando e 2016 já está chegando. E todo ano, normalmente as pessoas fazem listas, fazem propósitos. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu disse dia 31 de dezembro, esse ano eu não bebo Coca-Cola. E às vezes durava só até o almoço do dia 1. Quantas promessas você já fez em 2014 e que você não levou à frente em 2016? Quantas coisas você disse na virada do ano? Não, ano que vem isso aqui vai ser diferente. E não mudou nada. Por quê? Porque fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes é loucura. É loucura. Tem gente que está esperando eu dizer, eu vou dizer, it's crazy! É loucura, irmão. Então Noé, ele nos dá algumas lições muito extraordinárias, para nós aprendermos a recomeçar, para a gente lidar com esses recomeços. Antes de entrar de fato nas lições, só algumas considerações para você entender mais ou menos o contexto. Primeiro, o nome Noé, ele é uma derivação do hebraico Noah, que significa Noah, descanso. O nome de Noé é fruto de uma expectativa da humanidade naquele tempo. Se você ler o texto de Gênesis 5:28, você vai ver que Lameque, pai de Noé, filho de Matusalém, quando ele gera Noé aos 182 anos, ele diz assim: Ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. É o grito de uma humanidade, Willer, que não suportava mais viver fora do Éden. A maldição da terra estava já em níveis insuportáveis. E quando Noé nasce, Lameque olha para o filho e diz assim: esse meu filho vai trazer descanso para nós. Esse meu filho vai nos levar a um lugar de descanso. Daí o nome do pai de Sansão, Manoá, lugar de descanso. O lugar de descanso, se você ler o Antigo Testamento, sempre foi o grande sonho da nação de Israel e sempre foi a promessa de Deus para Israel. Eu vos levarei a um lugar de descanso. Quando os homens se rebelaram no deserto, Deus disse assim: esses homens rebeldes não entrarão no meu descanso. O descanso é o sonho de toda a humanidade. Quem de nós aqui não quer entrar em um lugar de descanso? Quem de nós não quer entrar em um lugar onde as fadigas não nos acessem mais? Esse era o sonho do pai de Noé. Era que Noé recebesse de Deus uma iluminação e levasse aquela humanidade a um lugar de descanso. E de fato foi isso que aconteceu, porque a Bíblia diz que aquela geração estava corrompida a níveis extraordinários. E Deus olha e vê um homem justo naquela geração. Quem era aquele homem? Noé. Então Deus vem a Noé e diz: Noé, construa uma arca, porque eu vou mandar um dilúvio sobre a terra. Noé responde ao convite de Deus, constrói a arca, as águas descem,
Segundo o texto bíblico, Noé fica aproximadamente 1 ano dentro da arca com a sua família. 40 dias e 40 noites de chuva intensa, e o restante de 1 ano inteiro para as águas baixarem, de modo que a terra pudesse receber de novo a presença da família de Noé e dos animais. A Bíblia diz que quando as águas baixam, Deus vai até Noé e diz: Noé, saia da arca, tu, tua esposa, os teus filhos, os animais. Quando a porta da arca se abre, Noé está diante de um grande recomeço. Qual era o recomeço? Ser pai de uma nova humanidade. Eu fiquei pensando domingo, aliás sábado, enquanto as mulheres estavam no pequeno grupo, eu estava na livraria Cultura, e eu peguei um café com leite, um waffle de geleia de morango, peguei um livro do filósofo Mário Sérgio Cortella, comecei a ler, e de repente eu parei e pensei assim: se Noé estivesse comigo aqui na livraria Cultura hoje, no meio daquelas estantes ali, eu caminhando, encontrasse Noé. Ô Noé, opa Tiago, tudo bem? Vamos tomar um café, vamos? A gente se sentasse. E eu começasse a pedir a Noé alguns conselhos. Eu fosse tomar conselhos com Noé. Eu dissesse assim: Noé, eu estou precisando recomeçar a minha vida. Eu preciso de um novo começo para a minha vida. Eu estou experimentando tempos de frustração. Eu preciso recomeçar. E você tem expertise nisso. Você é um expert em recomeços. Quais conselhos você pode me dar? Quais são as lições que eu posso aprender com você para recomeçar a minha vida? Para construir em cima de escombros? E eu fiquei fazendo algumas anotações, e eu acredito que se Noé fosse me dar alguns conselhos, ele me daria esses 4 conselhos. Eu quero que você guarde no seu coração, se você tiver uma caneta e um papel, anote, que são conselhos de alguém que vai ensinar você lições importantes para você recomeçar. Noé, eu vou recomeçar o meu casamento. Noé, eu vou recomeçar a minha vida. Noé, eu vou recomeçar o meu ser humano. Eu preciso ser um ser humano diferente. Como é que eu começo? Primeira coisa que eu acredito que Noé me diria. Noé diria assim para mim: Tiago, primeiro conselho que eu te dou, a primeira lição que eu te dou, é que grandes recomeços vão exigir de você uma fé extraordinária. Grandes recomeços vão exigir de você uma fé extraordinária. Hebreus capítulo 11, versículo 7, a Bíblia diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Eu gosto da tradução do Eugene Peterson, a mensagem, olha como ele traduz isso. Ele diz assim: pela fé, Noé construiu um barco na terra seca. Ele construiu um barco na água. Ele construiu um barco na terra seca. Ele havia sido avisado de algo que não podia ver e agiu apenas com base naquilo que foi dito a ele. Grandes recomeços exigirão de nós uma fé extraordinária. Noé se moveu sobre aquilo que Deus havia dito para ele, com muito carinho, se isso não for lhe ofender.
Diga sim para quem está perto de você. Você está se movendo a partir de qual palavra? Daquilo que Deus te diz? Ou daquilo que as outras vozes te dizem? Se Noé se movesse a partir do que as outras vozes diziam, muito provavelmente durante os 100 anos que Noé passou construindo a arca, ele teria tocado fogo naquela arca todinha e teria dito assim: Deus enlouqueceu. Noé teria dito: Deus está louco. Sabe por quê, queridos? Porque Noé não estava trabalhando com matéria-prima histórica. Noé não estava se movendo sobre um testemunho da história. Porque é muito simples Deus chegar para mim hoje e dizer assim: Tiago, uma barragem vai se romper lá em Mariana e uma onda de lama vai invadir o vilarejo. Eu vou olhar para Deus e vou dizer: isso é possível. Eu vi acontecer na minha geração. É muito fácil eu dizer, Deus chegar para mim e dizer assim: Tiago, acontecerá uma terceira grande guerra mundial, milhões de pessoas vão ser dizimadas sobre a terra. Eu vou dizer: Deus, isso eu li no livro de história, eu não estava lá, mas eu vi que existiram 2 grandes guerras, existiu um louco chamado Adolf Hitler, e eu sei que isso aconteceu, eu conheço a narrativa de Hiroshima e Nagasaki, eu sei que isso é possível. Agora, se você ler o relato bíblico de Gênesis 1 até quando Deus vem falar de dilúvio para Noé, a Bíblia não diz em nenhum momento que havia chovido sobre a terra. Pelo contrário, o que a Bíblia diz é que o que irrigava as plantações era um vapor que subia do chão. Não há matéria histórica para Noé ouvir Deus dizer que vai vir uma grande inundação e vai matar todo mundo, e Noé olhar e dizer: eu acredito porque isso já aconteceu. Então imagina o cenário em volta de Noé. Noé batendo. E passa alguém na rua de Noé e diz assim: também, né, meu filho? 500 anos não é pouca coisa. Está caduco, enlouqueceu. Esse homem está construindo um barco no quintal de casa, não tem rio aqui. E Noé: vai chover. Deus me disse que as fontes dos céus vão se abrir, os aquíferos vão se romper e a terra vai ser inundada. E ele constrói a arca. E as pessoas olham para Noé e dizem: Noé, você é um louco. Você está ensandecido. Você pirou. E Noé não está sendo guiado pelas vozes. Noé está sendo guiado por aquele que havia falado com ele. Noé sabia que quem havia falado com ele não era homem para que mentisse, e nem filho de homens para que se arrependesse, meu irmão. 100 anos! Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto tempo você está aguentando as vozes ao seu redor sem desistir do propósito de Deus para você? Quanto tempo você vai aguentar as pessoas dizendo que você não pode? Que você não consegue? Que você está louco? Quantas vezes você vai olhar para Deus diante de uma promessa e vai dizer: Deus enlouqueceu, Deus não pode me usar, eu não tenho condições, isso é uma loucura. Eu nunca vou me esquecer, queridos, eu morava no interior de São Paulo, numa cidade de 30 mil habitantes. Eu me sentava na calçada da minha casa e ficava vendo os aviões passando no céu. E alguém chegava, Deus usava alguém na igreja e dizia assim: eu vou levar você para as nações,
Prepare a sua mala, você vai viajar por muitos lugares. Onde você não chegar, a tua voz vai chegar. Eu vou usar você como uma flecha nas minhas mãos. E quantas vezes eu me coloquei diante de Deus e dizendo: Deus, eu acho que o Senhor enlouqueceu. Eu não. Não há nada ao meu redor que diga que eu posso. Quantas pessoas, irmãos, eu nunca me esqueço, eu vi a correria dos meninos aqui da igreja para o Enem. Eu, no 3º ano do ensino médio, levava uma Bíblia de aplicação pessoal para a sala de aula, colocava minha Bíblia em cima da mesa e a aula de química truando. E eu, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma desfalece pelos teus átrios. E alguém dizia: esse menino enlouqueceu. Ele está fora do compasso. Ele está fora do tempo. Não, queridos, a questão não é enlouquecimento. A questão é que há uma voz que fala dentro de você e que diz: pode demorar 10, 20, 30, 40, mas vai chover sobre a terra. A chuva vai descer. A chuva vai descer. A questão é que Deus está no Kairos. Ele não está no Cronos. Ele não está limitado ao nosso tempo. Passem as décadas, passem os anos, mas vai chegar o dia que o céu vai se abrir, a chuva vai descer e Deus vai sustentar a palavra que foi empenhada sobre a sua vida. Ah, meu irmão, eu creio nisso com toda a minha alma. Vai chegar o dia que nós estaremos todos juntos inaugurando o Instituto Quero Viver. Nós teremos cursos de alfabetização de analfabetos. Nós teremos lugar para crianças desabrigadas. Esse dia vai chegar. Pode passar 1 ano, 2, 3, 10, 20, mas vai chover sobre essa terra. Oh, se você crê nisso, querido, dê um aplauso para o Senhor. Aleluia! Aleluia! Eu gosto muito de uma frase do bispo T.D. Jakes dos Estados Unidos. Ele diz assim: a fé é a ponte que te transporta do lugar onde você está para o lugar onde Deus quer que você esteja. É fé, irmão. Você só consegue recomeçar com fé. Oh, querido, eu vi meu pai, ele vai assistir essa mensagem pelo YouTube. Quantas vezes eu vi o meu pai, Mara, saindo de casa, 5 horas da manhã, 4:30, com um guarda-chuva, chovendo torrencialmente. Meu pai havia perdido tudo. A empresa havia quebrado. Nós não sabíamos como pagaríamos o aluguel. Mas 5:30 da manhã, 5 da manhã, meu pai pegava o guarda-chuvinha, saía de casa, a pé, para ir para o centro de saúde, pegar uma ambulância e dirigir a ambulância o dia inteiro para ganhar R$1.500 para cobrir as despesas da nossa casa. Ei, meu irmão, eu tenho um legado sobre a minha vida de um homem que perdeu tudo, mas não ficou no monturo. Ele olhou para cima e disse: ainda tem vida, dá para recomeçar do pó, dá para se levantar da cinza, dá para se reerguer, meu irmão. Fé. Fé. Eu estava vendo, preparando essa mensagem, como se fazem as construções de um navio. E eu vi, Ramon, que para construir um navio, primeiro você coloca alguns fundamentos de madeira no contorno do casco. É ou não é, irmão Eliezer? E o navio fica em cima daqueles fundamentos. E em cima daquele molde é que as pessoas que vão construir aquele navio vão trabalhando. E quando eu estava vendo aquela imagem, o Espírito Santo falou para mim assim: sabe qual era o fundamento que estava segurando a arca enquanto Noé construía? Eu disse: não, Senhor. Deus disse: a fé. Porque Hebreus 11 diz que a fé
é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Deus quer construir a sua vida em fé. Ah, meu irmão, Deus vai levar você a lugares. A fé é a ponte que vai levar você de onde você está até o lugar onde Deus quer que você esteja. Quando você estiver no lugar onde Deus quer que você esteja, você vai olhar, alguém vai dizer: Deus enlouqueceu. Ele não, ela não. Você vai dizer: não, Deus não enlouqueceu. Há um propósito de Deus sobre a nossa vida. É fé, 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 fé. Nós não vamos caminhar por vista, nós não vamos caminhar por aquilo que nós vemos, nós vamos caminhar por fé. Deixa eu dizer uma palavra profética sobre a sua vida. Dia 25 de fevereiro desse ano, não existia som aqui. Não existia instrumentos aqui. Essa câmera não existia. Só que tem algo que também não existia dia 25 de fevereiro desse ano. Não existia você, Dani. Não existia você, Felipe. Não existia você, irmão Eliezer. Vocês existiam na vida de vocês, na minha vocês não existiam. Não existia a Luana. Não existia o André, que no segundo culto da igreja entrou pela porta com toda a sua prole e disse: eu vou vir congregar aqui com vocês. Não existia o Endel e a esposa dele, não existia. Não existiu o Nairto e a Mara, e a Mamá. Não existia a Tati, não existia a Williane. Não existia o Paulinho, não existia a Rafaela, Rafael e a Paulinha. Os dois são um, né? Não existia o Paulinho e a Rafa. Errei de novo. A Paulinha e o Rafa. Não existia. Mas olha só, aquele homem que está lá atrás de pé existia. Eu existia. E sabe o que existia, irmão? Fé. Aleluia. Fé. Ninguém sabia como ia ser. Primeira semana de março, quantas madrugadas, ó o barulho que saía da minha casa. E as vozes ao meu redor dizendo: você está louco. Você enlouqueceu. Só que eu ouvi assim, ó: vai, meu campeão. Vai, meu menino. Vai. A tua fé é a ponte que te tira de onde você está e te leva até onde eu quero que você esteja. Vai. Fé. E aí a fé foi produzindo. A fé foi produzindo. Você quer recomeçar a sua vida? Recomeça com fé, meu irmão. Oh, aleluia. Deixa eu te dizer uma palavra aqui, Provérbios 24, 15 e 16 diz assim: não fique de tocaia, como faz o ímpio contra a casa do justo. Não destrua o seu local de repouso, pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se. Mas os ímpios vão ser arrastados pela calamidade. Salmo 37, 23 e 24. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que ele caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Ei, se você caiu, se você faliu, se você fracassou, se 2016 foi o caos, tenha fé que a mão de Deus está operando a seu favor. Deus não está parado, Deus está agindo por você. Fé. Silencie as vozes ao seu redor. Saia de perto de quem não te constrói. Deixa de andar junto com quem caminha em incredulidade. Quando Jesus chegou para ressuscitar aquela menina, Ele mandou sair as
carpideiras de dentro. Mandou sair todo mundo, disse: fica Pedro, Tiago e João. Não entraram os 12 com eles, entrou Pedro, Tiago e João. Sabe por quê? Porque o ambiente do milagre é um ambiente de fé, não é um ambiente de incredulidade. Silencie as vozes da incredulidade que estão ao seu redor. Caminhem com quem tem fé. Caminhem com quem vai dizer para você assim: está difícil, mas nós vamos conseguir. O mundo está em crise, mas Deus está no trono. Tenha fé. Segundo conselho que Noé me daria, no café com Noé. Ô meu irmão, olha aí, dá até um evento na igreja, café com Noé. É o tema da mensagem. Vamos abandonar o aprender para recomeçar. Bota lá no YouTube, café com Noé. Brincando, irmãos. No meu café com Noé, o que Noé me diria para eu aprender a recomeçar? Segundo, Noé me diria assim. Noé olharia para o meu coração e diria assim: Tiago, eu sei, preste atenção, eu vou caminhar para terminar, prometo ser breve. Tiago, eu sei que conviver com o ambiente do fracasso é difícil. Não foi fácil para Noé ver muita gente morrendo ao redor da arca. Não foi fácil para Noé perder amigos ao redor da arca. Só que Noé diria assim para mim: fica tranquilo, porque recomeçar ao lado de Deus, escute isso, significa que Deus vai trazer os recursos necessários para sustentar o processo da reconstrução. Deus trará os recursos necessários para você recomeçar. Tem base bíblica isso? Tem. Quando Noé sai da arca, Noé desfruta de algumas coisas importantíssimas que Deus dá a ele para recomeçar. Primeiro recurso indispensável para você recomeçar qualquer processo de fracasso na sua vida. Diga comigo: minha família. Não, diga como crente: minha família. É impossível recomeçar sem a minha família. Deus diz: sai da arca, Noé. Tu, a tua mulher e os teus filhos. Sua família. Olha para mim, Willer. O mundo inteiro pode cair. Se você tiver Deus, e se você tiver a Kelly ao seu lado, você recomeça qualquer processo. Neto, tudo pode fracassar na sua vida, mas se Deus estiver contigo e a Jéssica ao seu lado, você levanta de qualquer desgraça. Sabe qual é o problema? É que quando as coisas começam a não dar certo para nós, os primeiros que sofrem são a nossa família. A gente não tem em quem descontar o nosso estresse, desconta em quem? Na nossa esposa, nos nossos filhos. Não, querido. O estresse tem que ficar para o lado de fora da tua casa. O fracasso tem que ficar do lado de fora da sua casa. Quando você entrar na sua casa, quando você olhar para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, você vai olhar e vai dizer: ao redor de mim está a matéria-prima para o meu milagre. Ao redor de mim está o recurso necessário para eu me levantar. Ah, meu irmão, pode trovejar, pode vir o que vier. Se a Susan estiver ao meu lado e Deus disser sim para mim, sai da frente, eu recomeço qualquer coisa. Qualquer coisa. Quantas vezes eu estava triste, Deus veio ao meu lado e disse: eu estou contigo. De repente a minha esposa diz: querido, eu te admiro, você é um homem de Deus, eu te conheço. Se Deus te conhece, eu te conheço, ninguém mais precisa te conhecer. Segura na minha mão, segura com a direita na de Deus, com a esquerda na minha, e nós vamos juntos até onde Deus quiser. Família. Segundo, a Bíblia diz que Noé sai da arca com toda a fauna do mundo. O que Deus está dizendo? Que Noé sai da fauna, sai da arca com
capacidade de provisão. Os animais estavam com Noé. Haveria carne. Dani, pede para a irmã Suza segurar as crianças um pouco mais, tá? Haveria carne para o mantimento da família. Eu quero dizer para você uma verdade de Deus. Nós estamos atravessando um período de crise. Muitas pessoas têm comentado comigo e dito, pastor, está difícil. Eu tenho sentido como está difícil. Lá em casa, algumas vezes eu vou no mercantil, quando não tem jeito. E quando eu vou, eu sinto o peso de como as coisas estão difíceis. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você vai recomeçar com todos os recursos para o seu sustento na sua mão, porque Deus fará dessa maneira sobre a tua vida. Posso ouvir um amém da sua mão, da sua boca? Terceiro, Noé recomeça com a bênção da fertilidade, garantia de sucessão. Quarto, domínio sobre os animais. A Bíblia diz que os animais temeriam Noé. É um recurso que Adão tinha no Éden, e Deus dá a Noé no recomeço. Os animais, as feras te temerão. Isso fala da proteção de Deus sobre a família de Noé. E em quinto, Deus traz o recurso principal para qualquer recomeço: uma aliança com Deus. Não dá para você recomeçar sem aliança com Deus. Amém? Agora, terceiro, e eu quero que você me dê sua atenção agora, é muito importante. Qual é o terceiro conselho que Noé te daria para recomeçar, pastor? Terceiro lugar, Noé diria assim para mim: Tiago, olha, você precisa de fé. Deus vai te trazer os recursos. Agora tem uma coisa que você precisa fazer. Você precisa fazer a coisa certa, do jeito certo. Eu vou mais pertinho de você aqui. Você quer recomeçar alguma coisa na sua vida? Faça a coisa certa, mas não faça do jeito errado. Olha só o que Noé fez. A Bíblia diz que a primeira coisa que Noé fez quando saiu da arca, você sabe o que foi? Plantar uma vinha? Não. Primeira coisa, a Bíblia diz que Noé levantou um altar, dedicou ao Senhor e ofereceu sobre ele animais puros. O que eu acho interessante é que não havia lei de Moisés nesse tempo. Os estudiosos não conseguem entender bem como foi que Noé conseguiu discernir qual era o animal puro para um sacrifício e qual era o animal impuro. Provavelmente, quando Noé foi entrar na arca, a Bíblia diz que os animais vieram até Noé. Não foi Noé que foi, vem, correndo atrás do cavalo, do gado. Não foi assim não, irmão. Senão até juntar um animal do mundo inteiro tinha acontecido 20 dilúvios. A Bíblia diz que o instinto dos animais foram governados por Deus, e Deus trouxe os animais até a arca. E a Bíblia diz que os animais puros, eles vieram de 7 casais. Os animais impuros, um casal apenas. Provavelmente Noé usou essa terminologia e definiu quais eram os animais puros. E a Bíblia diz que ele levanta um altar e oferece animais puros. Diga comigo: Noé fez a coisa certa, do jeito certo. O grande problema nosso é que a gente quer recomeçar fazendo a coisa certa, do jeito errado. Aí faz a coisa certa, do jeito errado, e dá em quê? Fracasso. Dilúvio. Me dá um exemplo clássico, pastor, com muito prazer. Dá um zoom aqui na minha cara. Eu te dou um exemplo bem gostoso. O indivíduo tem um fracasso na vida sentimental. Aí ele diz: Deus, eu quero recomeçar. Aí ele encontra uma moça e diz assim: eu quero casar com você. Jeitos, coisa certa. Aí diz assim: mas antes eu preciso fazer um test drive.
Vamos lá para casa? A gente dorme essa noite, amanhã, depois e depois. Aí Deus, jeito errado. Não, eu quero recomeçar, Senhor. Eu vou para a igreja. Aí você vem para a reunião. Coisa certa. Jeito errado, fica na internet a reunião inteira no celular. Jeito errado. É como eu acabei de falar aqui no momento das ofertas. Eu vou ofertar. Coisa certa. Eu vou pegar do que resta. Jeito errado. Noé vai recomeçar, ele diz, não, eu vou recomeçar, eu preciso cuidar para que nenhum erro aconteça no processo. Eu sei porque Deus destruiu a geração que veio antes de mim, porque eles estavam fazendo a coisa certa do jeito errado. Então não, eu vou fazer a coisa certa do jeito certo. Bom, o governo é corrupto, rouba todos os recursos. Então vamos fazer o seguinte, eu vou pagar meu imposto, mas não vou pagar tudo, né? Afinal, o governo vai roubar, pagou o imposto, coisa certa, pela metade, jeito errado. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pastor, por que o senhor está pregando isso? Porque eu te amo. Eu não quero que você fracasse. Essa noite é noite de você olhar para Deus e dizer, Deus, hoje eu vou recomeçar. Eu fiz do jeito errado até agora. Eu achei que eu estava fazendo a coisa certa, mas eu fiz do jeito errado. Mas hoje eu quero vir ao teu altar e dizer, Deus, a partir de hoje eu quero fazer a coisa certa do jeito certo. Como é que você quer colocar vinho novo em odre velho? O que vai acontecer, irmão? O odre vai, explodir. Eu vou te dar uma palavra bem pastoral aqui, tá? Segura no cinto. Segura nos bancos, igual eu quando está turbulência no avião, que eu seguro nos bancos achando que vai adiantar alguma coisa. Queridão, não adianta você mudar de igreja. Não adianta. Ok, o ambiente é importante. Mas se você não mudar o ambiente com a disposição de viver o novo e de fazer a coisa certa, do jeito certo, você vai ter um ambiente que ao invés de te curar, vai gerar em você crise o tempo inteiro. Porque você vai caminhar num ambiente que as pessoas estão fazendo a coisa certa do jeito certo, e você está fazendo a coisa certa do jeito errado. Você não vai sair desse nível. Olha, querido, eu vou dizer uma coisa para você. Eu gostaria muito de ter outra mensagem para pregar para você. Mas graças a Deus eu só tenho essa. Essa é a do Evangelho. Quer recomeçar com Deus? Faça a coisa certa do jeito certo. Tem um jeito de fazer o pastorado. Fazer a coisa certa do jeito errado. Eu preferi fazer a coisa certa do jeito certo. Estou tentando, não sou perfeito. Vou falhar. Mas as intenções são íntegras. Faça a coisa certa do jeito certo. Qual é a primeira coisa que você faz quando sai da arca? Vou melhorar para você como é que está o teu altar. Pastor, altar é coisa do Antigo Testamento. Quem foi que te disse isso, querido? No Antigo Testamento o altar era fora de mim. No Novo Testamento o altar é dentro de mim. Eu sou o altar. O Espírito Santo me habita. Como é que você está? E agora começou a apertar. Estava bom, né, queridão? Um negócio de fé.
Deus vai te trazer os recursos. Tava show, né? Mas segura aí. Que Ele vai fazer a ferida e vai te ligar em nome de Jesus. Quarto conselho. Para Noé terminar o café comigo. O café já está acabando. Noé já pediu a conta. Aí ele diz assim, esquecendo, Tiago. Talvez o conselho mais importante para eu te dar para recomeçar. Noé, eu achei que o mais importante era ter fé. Não, a fé é só o começo. Noé, eu achei que o mais importante era receber os recursos. Não, o recurso é com Deus, Ele traz. Noé, eu pensei, cara, que aí o conselho top teu era fazer a coisa certa do jeito certo. Quando você disse, eu comecei a ver um monte de coisas que eu estava fazendo certo do jeito errado, eu já estou aqui me corrigindo. Ele disse, não, tem um que é o mais importante. Qual é, Noé? Cuidado com o fruto da sua vinha. Diz para quem está perto de você, com carinho e com respeito. Não se embriague com aquilo que Deus te der. Diga para o outro vizinho, não se embriague com as vitórias e nem com o tempo de prosperidade. Sabe por quê? Porque a definição sua nunca pode ser através da sua vinha. Quem define você não é aquilo que você faz, é Deus. Quando Deus olha para Noé, Deus não vê um agricultor. Deus vê um lugar de descanso para uma geração. Aquilo que as suas mãos vão produzir não podem te embriagar. É interessante que a Bíblia diz, irmãos, que Noé foi o primeiro homem a plantar uma vinha. Só que também Noé foi o primeiro homem a se embriagar. E foi o primeiro homem a amaldiçoar os seus filhos. E também foi o primeiro homem a aconselhar a escravidão. Existe uma lenda judaica no Talmud, que quando Noé estava plantando essa vinha, Satanás passou do lado da vinha e disse assim, que é isso, Noé? E ele disse assim, é uma vinha. E Satanás disse assim, o fruto dela é bom? E ele disse, é doce no paladar. E diz essa lenda judaica que Satanás diz assim, posso ser seu parceiro no cultivo dessa vinha? E aí Noé diz, pode. E Satanás vai atrás de um arbusto e se esconde, mata um cordeiro e derrama o sangue do cordeiro aos pés da vinha. Depois, Satanás mata um leão, um porco e um macaco. E pega o sangue do leão, do porco e do macaco e derrama no caule da vinha. E segundo os judeus, quando Noé começa a beber do fruto da vinha, primeiro Noé fica calmo como um cordeiro. Que delícia. E ele continua bebendo. E depois, ele fica valente como um leão. E ele continua bebendo. E depois ele começa a rolar no chão como um porco. E por fim, ele perde totalmente a noção e fica pulando nu como um macaco. Os judeus dizem que esses são os 4 estágios da embriaguez. Primeiro você é um cordeiro. Depois você vira um leão. Depois você vira um porco. E depois você vira um macaco. No café com Noé, ele diz assim, toma cuidado com aquilo que vem das suas mãos. Sabe por quê? Porque é muito fácil você ser seduzido por aquilo que você faz.
Quando você vai reconstruir algo com Deus, a grande lição que Noé te dá a duras penas é que o mais lindo da reconstrução não é o que você faz, é o que Ele está fazendo. Não se iluda com o vinho da vinha. Existem muitas embriaguezes, existem vários tipos de embriaguez que você pode ter. Claro que a embriaguez de Noé é literal. Mas o profeta Isaías, por exemplo, fala: ai daqueles que saem de manhã e passam até a noite bêbados, porque eles não honram ao Senhor, eles se esquecem da glória de Deus. A embriaguez, ela toma a sua atenção. Eu vou te dizer só 3 tipos e eu concluo. Primeiro, Sansão se embriagou com o cheiro, com o colo de Dalila. Cuidado, porque Deus levantou Sansão para reconstruir Israel, para ser um libertador, e ele acabou bêbado no colo de Dalila. Existe um segundo tipo de embriaguez, é a embriaguez do sucesso. Quem se embriagou com o seu sucesso? Davi. Chegou o tempo dos reis irem para a guerra. Onde é que Davi ficou? No palácio. Embriagado com o palácio. Não, eu já fui para muitas guerras. Eu não preciso mais liderar o meu povo. Agora eu sou um homem de sucesso. Olha, querido, Satanás tentou matar Davi quando ele cuidava de ovelhas, não conseguiu. Tentou matar Davi quando era um guerreiro do exército de Saul, não conseguiu. Mas ele derrubou Davi no sucesso. Davi ficou bêbado com seu sucesso. Não se embriague com o vinho da sua vinha.